Agora sempre à sexta-feira para falarmos dos mais pequeninos, no fundo, para os tentarmos perceber melhor. No Espaço Génios com Chupeta de hoje vamos falar sobre um assunto que nos diz respeito, de alguma forma. Claro, e eu confesso, eu vou começar por contar que eu tirei o meu curso e já tinha a minha filha, não é? E digo sempre, e eu sou a mais velha de muitos irmãos, aquela coisa, não tenho tempo para estudar, não sei o quê, eu digo sempre, olha, eu fiz o meu curso ao som do canal Panda. Eu, para conseguir estudar, a minha filha tinha que estar entretida com alguma coisa. E agora vamos ver se isso é bom. Ela é uma criança super normal, atenção, e calminha, mas vamos saber se, de facto, os bebés devem ou não ver televisão. É assim, portanto, vamos falar de alguma investigação que está a ser feita até agora, não é? As coisas não estão propriamente ainda conclusivas e, portanto, se calhar o que vamos, em termos de informação que vamos dar hoje, vai servir para os pais decidirem aquilo que será melhor para eles. Portanto, há fases do estudo, mas não há ainda conclusões. Há estudos, quase todos apontam para que, de facto, há efeitos nocivos dos bebés estarem a ver televisão. Ainda não conseguimos medir concretamente quais são esses efeitos. Em algumas áreas do cérebro já se consegue, noutras ainda não. Portanto, o que é que neste momento existe em termos de recomendação? As recomendações das associações internacionais de pediatria, a americana, a inglesa, a francesa, recomendam que os bebés não sejam expostos a qualquer tipo de ecrã, seja televisão, seja tablet, iPhone, o que seja, até aos 2 anos. Até aos 2 anos de idade. Isto por algumas razões, não é? Que têm a ver com aquilo que nós já falamos cá, que é com o rápido desenvolvimento do cérebro durante o primeiro ano de vida, portanto, estruturas que estão a desenvolver-se vão ficar afetadas permanentemente. E isto porquê? Porque nessa altura se exige uma maior interação. Nessa altura existe, a criança aprende com o mundo real, a criança aprende com os pais e com a interação cara a cara e não com a televisão. A verdade é que nós... não obtém ali respostas, provavelmente. Porque não há, exatamente, não há resposta e para além disso... Há cor, há movimento, mas... Há muita cor e é isso que atrai os bebês. Aliás, nós temos muitos pais a dizer, mas eles gostam porque eles ficam ali super atentos. Só que eles não ficam atentos, eles ficam aditos, como nós, por exemplo, quando vamos a uma feira popular e vemos aquele excesso de estimulação, ficamos assim tipo meio patarecos, sem saber muito bem o que decidir e só estamos a absorver... Se montamos no elefante, na girafa, no cavalo, ficamos ali. Não é? E a coisa complica aí, não é? O que é que fizeste? A menina, esteja atenta, se faz favor. Não, estávamos a falar da feira popular. Eu sei, de uma feira, não foi? De uma feira popular. Sim. Se montava na girafa, no cavalo ou no elefante? Por exemplo. Não é? No carrossel. Claro. Agarrava na girafa, ou seja, na caneca ou no fino. Ou isso. Portanto, as crianças ficam editas, são atraídas pelas cores e não propriamente porque estejam a perceber o que é que se está a passar. Aliás, na televisão nós temos as imagens em 2 dimensões. E no real, um livro, uma bola, é tridimensional. O que acontece é que as crianças, até mais ou menos aos 2, 3 anos, não conseguem fazer sentido de, por exemplo, imaginem um jogo de futebol, uma bola que é chutada, desaparece do ecrã, depois de repente aparece ali à frente. E os bebés não têm a capacidade de associar os símbolos, ou seja, a imagem de bola que é 2 dimensões e não tridimensional, àquilo que é o objeto real e nem sequer o pode explorar, não pode pegar na bola, levar à boca e experimentar o peso, saber o que é que acontece a tirar. Portanto, só por volta dos 2, 3 anos é que o cérebro deles consegue fazer sentido daquelas imagens que estão a passar a uma velocidade também muito extrema, não é? Nós temos, por exemplo, em vídeos próprios para os bebês, que são os Baby Einstein e coisas desse género que supostamente são educativas, há momentos em que há uma mudança de imagem de 7 em 7 segundos. O cérebro do bebê não consegue acompanhar esses segundos, mas conseguimos fazer uma coisa, que é fazer com que eles fiquem com a ideia que o mundo anda àquela velocidade. E depois quando levamos um bebê, imagina, por exemplo, temos um videozinho sobre um dia na quinta do Baby Einstein.
Einstein. Aquilo passa das ovelhas para o senhor que anda com o leite, para um senhor andar a cavalo, a uma velocidade louca. O nosso cérebro consegue fazer sentido de tudo aquilo, o cérebro deles não consegue. Isso condiciona o desenvolvimento? Condiciona, ou seja, está correlacionado positivamente com déficits de atenção mais tarde. Ou seja, as crianças vão estar sempre à espera que o estímulo seja esse, ficam muito aborrecidas quando vão a uma quinta na realidade e não aparecem ovelhas de repente ali, não salta de repente a imagem não sei para onde, e estão à espera que o mundo responda nesse sentido. Mas havia uns que eram desesperantes para nós adultos, porque eram muito lentos. Os Teletubbies. É verdade. Eles faziam assim. Lala. A verdade é que era... E eu ficava com Havia os dedos. Lala, lembro que A Lala. A verdade é que... Lala. Lala, Paul. Pu. Não. Tinky Winky, Gypsy, Lala, Dipsy. Paul. Não, é Dipsy. Acho que é Dipsy. Teletubbies. Mas curiosamente, sabe que a lentidão não traz efeitos negativos para o desenvolvimento nesse do caso, cérebro. nós já Depois os percebemos adultos porque não há... nervosinhos. Sem dúvida, se Sim, calhar mas- porque já estão a antecipar alguma entendemos rapidez, não é? provavelmente a pensar se calhar nisso, aqueles desenhos animados eram assim, mais Muito lentos, mais no lentificados, sentido- e há sim. séries americanas em que um senhor entra a explicar o que é um restaurante, o que é que se faz num restaurante, que é tão lento que de facto Sendo que os Teletubbies deixa tinham ali alguns qualquer coisa que eu nunca percebi muito bem, mas é um outro assunto. um aditivo qualquer. Não, Aí havia uma polémica qualquer, não havia? havia. Do que eles tinham na cabeça para aí? Não, Antena. não. Tinha a ver com os Teletubbies. Portanto, na realidade, o que é que Ora nós bem, sabemos? Que os efeitos que nós temos conhecimento que existem, em termos de linguagem, porque um adulto normalmente fala cerca de 990 palavras por hora se não estiver com uma Ricardo criança, fala, com um bebê. Se estivermos em presença da televisão, esse número baixa para 700 e poucas, o que significa que o bebê é menos exposto em termos de linguagem e, portanto, também há uma correlação direta com um menor vocabulário e maiores dificuldades a nível de Ou seja, de não há só linguagem. problemas de déficit de atenção Não, no déficit de futuro, há atenção, também problemas de linguagem. cognitivos, ou seja, em termos intelectuais, o que nós sabemos é que quanto mais horas uma criança vê a televisão, em particular nestes primeiros anos, menor é a sua prestação em termos intelectuais mais tarde. Depois, para além da parte da obesidade, porque implica um estilo de vida mais sedentário, não é? E, acima de tudo, para um bebê muito pequenino, implica privação em termos de estimulação E depois depende sensorial. naturalmente dos conteúdos, não é? E daquilo que os Exatamente. bebés O que possam nós ou não sabemos, ver. sim, porque sabemos que os conteúdos mais violentos têm efeitos ainda mais perversos no cérebro, ou seja, não só o ritmo, mas sim o tipo de conteúdo também interfere. Embora hajam alguns pediatras que recomendem que, se os pais têm necessidade ou se apostam em apresentar ecrãs aos bebés, que o façam em tempo limitado, por exemplo, com os bebés não mais de 15 minutos, que é mais ou menos o tempo que eles conseguem ter atenção, portanto, de qualquer das formas, a atenção iria decair nessa altura e, portanto, o ideal será isso. E que a partir dos 2 anos não mais do que 1 hora por dia e sempre acompanhado, ou seja, não é ficar a olhar para a televisão como um babysitter, porque dá jeito para os pais, é óbvio, ter um bebê complica a vida, às vezes é preciso andar com Sim, eles há colados situações e às vezes é preciso cozinhar, é preciso fazer qualquer coisa e é fácil colocar um bebê a olhar para a televisão. Não é a melhor coisa, Não é, no obviamente. entanto, não estamos, no entanto, Se a fazer conseguirmos para o bem, não é? o mínimo possível, ótimo, e se conseguirmos limitar também a partir dos 2 anos as horas de televisão e, acima de tudo, que essa televisão seja acompanhada, que o pai ou a mãe estejam ao lado a explicar o que é que Sim, está a para que acontecer. haja tal Interação. Sim, a tal interação. Isto estamos a falar, segundo os estudos que existem, até aos 2 anos. Agora, se pensarmos, e segundo percebi, que em média os telespectadores pequeninos começam aos 4 meses, então estamos a falar aí de um déficit muito grande, não é? Exato, e sabemos que, por exemplo, crianças de 4 anos passam cerca de 4, 5 horas a ver televisão por dia, porque depois não é só em casa, não é? Nos infantários também, que ficam a olhar para a televisão. É muito tempo. Portanto, numa criança, porque é metade do tempo que eles estão acordados. Portanto, nós nunca tivemos numa época em que houvesse tanta estimulação, tantos ecrãs, tanta dependência da tecnologia, da parte digital como nesta altura, mas, ou seja, ainda não tivemos tempo a fazer investigação.
provavelmente torna-se ainda mais complicado hoje em dia com tantos mais, ecrãs porque é como muito fácil. o tablet, para além do televisor, e Claro, depois o computador e, portanto, o telemóvel. Não é? E até porque, como as coisas funcionam digitalmente, é muito fácil para uma criança pequenina aceder aos conteúdos, aos vídeos, aos jogos Sim. e parecer que aquilo até está a desenvolver. E não está, não é? Na realidade, não está a fazer nada de positivo. O que nós sabemos é que não faz nada de bem, pode fazer mal. Exato. Neste momento a investigação está neste... No patamar em que está a investigação, há essa indicação. E há uma coerência em todas as associações em assumir que até aos 2 anos o ideal seria o mínimo possível de televisão. Eu espero que tenham a oportunidade, então, de tentar evitar estas situações para os mais pequenos e que tenham também a oportunidade de saber